Quando a gente fala do conceito de classes sociais, imediatamente a gente pensa no termo classe A, classe B, classe C e assim por diante. Eu não sei se vocês sabiam, mas esse sistema tem um nome, é o Critério Brasil. E ele é surpreendentemente recente, na real. Quem elaborou esse sistema foi a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP. Mano, outro nível. Quantas vezes eu já não vi esses caras falando assim: ah, esse negócio de classe A, classe B, classe C é coisa que a burguesia inventou e etc e tal, que isso não tem rigor científico. Caralho, os caras. É uma facilidade para desmerecer qualquer porra. Olha a diferença, olha a diferença. Já vi vários deles, tá? Não lembro se eu vi o Ian falando, mas já vi vários dele fazendo isso. Não, classe A, classe B, classe C é coisa de positivismo. Caralho. Não, então, veja, ó. Veja bem, isso foi desenvolvido por essa galera aqui, tem histórico, é recente, tem essa função. Quando nós estamos falando, não estamos usando esse significado. Caralho, é outro nível. Ó, isso foi em 1997. Além de renda domiciliar, que é o que a gente associa imediatamente com classe social, a ABEP tem outros critérios que ela muda de vez em quando. Vocês podem ver lá no site dela. E na real, o objetivo do Critério Brasil é medir a capacidade de consumo da população brasileira. Isso tem função, ó. Extremamente útil para ajudar. Puta merda! Finalmente, velho! Eu já ouvi muitos, viu? Eu já vi muitos, tá? Ah, classe A, classe B, classe C é um negócio que não serve para nada, caralho. Tu é o bichão mesmo. Jogou o trabalho de sociologia do Brasil inteiro a respeito de renda e consumo fora, né? Porra, velho, caralho, é assim que tem que falar. Você não vai destruindo o trabalho de todo mundo como o rolo compressor, como se aquilo não tivesse finalidade. Porra, é claro que não se faz isso, né? Claro que tem finalidade. Ninguém tá brincando de boneca, né? Tem finalidade. Com pesquisa de mercado das empresas. E a finalidade na prática acaba sendo essa. Só que o problema é que a gente vê o termo classe sendo usado no marxismo e acaba achando que é exatamente isso, uma categorização a partir de capacidade de consumo. Uma coisa que é importante para o marxismo como um todo. Nenhum conceito marxista é baseado em critérios abstratos universais. Nesse caso, o abstrato universal seria a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, que é um critério... Isso, porque você poderia ter a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, isso atravessa desde quando existe dinheiro, e aí você vê, esse cara tem esse dinheiro, esse outro tem esse dinheiro, e etc. Pode ser aplicado a todo mundo, independente de contexto. Não é isso para o marxismo. O que o Marx está investigando com o conceito de classe são relações de produção. O trabalho é a categoria fundante das classes do marxismo. Classe, para o Marx, denomina a posição que um conjunto de indivíduos ocupa no processo de produção da riqueza. Ou seja, qual é a relação das pessoas com os meios que tornam o trabalho possível? A gente consegue ter mais clareza disso quando a gente entende como surgiram as classes sociais. Nem sempre o mundo teve sociedades divididas em classes. Tinha um período que toda a humanidade se organizava, inclusive, sem classes. O Marx, inclusive, chama esse período de comunismo primitivo. Só que depois da descoberta da agricultura, a produção começou a superar as necessidades imediatas de uma determinada sociedade. Isso tornou possível uma divisão entre quem trabalha na terra e quem não trabalhava na terra e se apropria de parte dessa produção. De uma forma que eu não vou detalhar muito aqui, a sociedade se dividiu em classes. E até é correto isso, viu? Eu não vou detalhar muito isso aqui, né? Forma de produção asiática, porque existem 500 milhões de formas de produção asiática. E eu não conheço a Suméria, a Índia Antiga, a China Antiga, os povos da Mesoamérica. Então, eu não vou detalhar, que não é para detalhar mesmo, porque são várias formas da produção que pode ser dita asiática a partir do crescente fértil, com comparações entre a Mesopotâmia e o Egito, né? Que era o lance de conhecimento que se tinha no século XIX, né? Então, muito bom, né? Muito bom, veja. Uma que vive do próprio trabalho e outra que vive do roubo desse trabalho. How are you? Good, thank you. You're doing a great job. Oh, thank you. Edição de milhões, a edição tá boa pra caralho. Appreciate that. Então, classe para o marxismo não é determinada por profissão, não é determinada por quantidade de renda, muito menos... Não é sobre o Neymar, não é sobre a quantidade de dinheiro que você ganha por mês. É uma identidade autodeclarada. Não é identidade. É uma categoria material de pessoas em relação aos meios de produção de uma determinada sociedade. Então as classes surgem quando há uma mudança radical na divisão do trabalho. Antes das classes, todos tinham que trabalhar e todos consumiam fruto desse trabalho de forma coletiva. Depois do surgimento das classes, há um pequeno grupo que não trabalha e explora o trabalho das demais através da coerção. Essa divisão também deu origem a outra categoria muito importante pra gente: propriedade.
propriedade privada. A gente teve diversas formas de sociedades de classe ao longo da história, mas pra gente aqui o importante é entender o que significa classe no modo de produção capitalista. Quando Marx... Isso, a gente poderia falar, cada um pode estudar uma coisa, etc. Para os marxistas, o interesse é entender a atual. Está estudando o capitalismo, ele não olha só para a esfera da circulação da mercadoria. Isso. Ele olha principalmente para a produção. E seguindo o mesmo raciocínio até aqui, no capitalismo nós temos duas classes fundamentais: burguesia e proletariado. Na esfera da produção, os burgueses são os detentores da propriedade privada dos meios de produção. E os proletários são os que não detêm nada além da sua força de trabalho e são obrigados a vender essa força de trabalho para quem detém os meios de produção. Eles vendem essa força de trabalho em troca de salário. Essa é a base do sistema assalariado. A burguesia não vive... É uma relação social que cria esse sistema todo. Vive do trabalho. Ela vive da exploração do trabalho do proletariado através de uma coisa chamada capital. Inclusive, esse é um dos critérios fundamentais do capitalismo, a separação do trabalhador dos meios de produção. O proletariado é criado pelo capitalismo. É essa massa gigantesca de pessoas que não tem nenhuma escolha a não ser vender a sua força de trabalho em troca de salário. Agora, burguesia e proletariado são as únicas classes que existem? Não. É a primeira vez que eu ouço isso, finalmente. É a primeira vez. Elas são as classes fundamentais. Existem outras classes, mas no capitalismo a tendência é que a maior parte da população se proletarize e uma minoria, muito minoria, se aburguese. Alguns exemplos de outras classes. Camponeses que são donos da própria terra. Isso é gritante. Veja, vamos de novo. Minoria se aburguese. Alguns exemplos de outras classes. Camponeses que são donos da própria terra. É uma classe que tem propriedade, mas trabalha nessa propriedade e não usa para explorar o trabalho de outra pessoa. Outra classe. Pequeno proprietário de terra. Isso, é outra classe, são os camponeses. Pequena burguesia, que é aquele dono do pequeno negócio que usa sim da propriedade para explorar trabalho assalariado, mas ele também tem que trabalhar e a tendência é ele virar proletário assim que bater a primeira crise. Mas isso aqui é importante. Eu só até aqui tá ótimo, tá? Porra, finalmente eu ouvi de outra galera que tá produzindo conteúdo na internet. Essa não são duas classes, né? Não é o mundo todo capitalista ou proletário. Nunca foi. É mais complexo. É que no capitalismo tem uma tendência de proletarizar a população, ao mesmo tempo vai gerando um núcleo cada vez menor que vai acumulando muita riqueza. Aí, mas e esse aqui que tem uma loja? Mas esse aqui que tem... Foda-se, não é sobre isso o marxismo. Mas e o meu primo que tem 2 lojas, que contrata 3 pessoas? Não é sobre isso o marxismo. É para identificar a tendência do sistema. O sistema tem uma tendência de gerar uma situação social que vai proletarizando as pessoas, é uma tendência de proletarizar as pessoas e não de aumentar a quantidade de possuidores de propriedade. A tendência não é para esse lado, a tendência é para o outro. Mas e o José? Foda-se o José, não é sobre o José. Só que o José tem 4 lojas. Foda-se o José, as 4 lojas dele. Não é sobre isso. Não é sobre identificar o inimigo. Entendeu? Mas e se eu tiver 3 piscinas? Foda-se, certo? Eu não sou... Veja, a questão não é identificar quem já é proletário, porque aí os proletários são do time que fará a revolução. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eles votarão juntos no cara que será eleito, ou sei lá. Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso. É porque é como organizar a comunidade que vive do salário, sobretudo a partir da industrialização. E esse é um foco que eu vou sempre dizer para sempre. A industrialização não é um foco à toa, tá? Não dá para simplesmente falar assim, mas agora o mundo mudou, viu? Você tem que tomar muito cuidado para dar um passo para o outro, se você quer se dizer marxista, claro. Você dizer assim, agora o mundo mudou, agora não tem mais trabalhador industrial, a indústria não existe mais, agora as pessoas trabalham mais na barraca de cachorro-quente e no supermercado. Você tem que tomar muito cuidado. Então, se mudou, eu ainda sou marxista, só que eu sou o marxismo do setor de serviço. Eu sou o marxista do motorista de Uber. Tem que tomar muito cuidado. Por que tem que tomar muito cuidado? Porque Marx não era só sobre as pessoas tomarem consciência de que elas são exploradas e, portanto, elas se emancipam. Que elas vão votar certo,
ou porque elas vão... Não é sobre isso apenas, certo? Não é sobre o que usa, não é sobre o que consome, como se identifica. Em Marx, o foco é muito absolutamente, evidentemente ou claramente a Revolução Francesa. E o aspecto é, por que a Revolução Francesa, por que a Revolução Francesa não evoluiu? Porque em Marx a importância é a materialidade, não é você se encontrar no time dos pobres. Não é que a Revolução Francesa não aconteceu e não se estabeleceu o comunismo da Revolução Francesa porque os líderes tomaram as decisões erradas. Não é isso. O que ele diz é claramente, olha, com essa forma de produção que a gente tem, com esse desenvolvimento que a gente tem, a própria proletarização, levar as pessoas a não terem propriedade, a terem que trabalhar dentro das fábricas, em conjunto, em sociabilidade, percebendo que a propriedade é privada, mas o trabalho é social, e isso te dá uma capacidade social para fazer o que o pessoal na Inglaterra estava fazendo no século XIX, que é se organizar politicamente para dizer não. Como é que você diz não? Porra, tu está produzindo camisa em fábrica, a fábrica tem 500 pessoas, tem 10 fábricas uma do lado da outra, a gente senta no final de semana, na segunda-feira não vai ninguém. Vou dizer não. Enquanto vocês não atenderem nossos pedidos, a gente não vai trabalhar. Separa o país. Marx viu isso acontecendo na organização do trabalhador industrial. Ele não está dizendo eu vou organizar porque eu sou comunista. Ele está dizendo, isso já acontece. Tem uma espontaneidade. O capitalismo tem um caráter pedagógico de organizar a estrutura social de produção numa propriedade privada. Aí ele diz, olha, numa organização social de produção, sendo que é uma propriedade privada, de uma organização social de produção, você começa a enxergar que a produção é social. Aí ele diz, no Capital, o salto é que a produção já é social no processo industrial. São 500 pessoas que são necessárias para produzir essas camisas nessa velocidade. A propriedade não é social, mas a produção já é social. O que não era a forma de produção quando você tem uma barraquinha de cachorro-quente, quando você tem uma roca de fiar na sua casa. Então, o capitalismo engendra a produção social sobre o véu, o véu que se permanece juridicamente é uma propriedade privada ainda. Mas quem produz a estrutura, quem precisa trabalhar ali para produzir, são 500 caras. Se tirar esses 500 caras, aquele cara sozinho não consegue trabalhar, não consegue produzir. É diferente quando você tem uma roca de fiar em casa e que você contrata alguém para trabalhar na sua roca, a pessoa fala, não vou trabalhar, então se foda, então eu mesmo vou fazer. Certo? Fica muito gritante a formação social do trabalho. O trabalho é que produz riqueza em coletivo. O trabalho em coletivo produz riqueza. Aí o que ele vai falar? Não só isso enxerga-se bem, mas como eu estou insistindo, você consegue ver se esses 500 caras que estão se reunindo todos os dias, eles sentarem uma hora ali e falam assim, não, amanhã a gente não vai trabalhar. Eles param a fábrica. Ora, se eu consigo parar a fábrica, então quer dizer que a fábrica para existir depende de mim, né? E aí então a percepção de Marx é o próprio capitalismo engendra a forma social do trabalho no véu da propriedade privada, ou seja, não é sobre a barraca de cachorro-quente, é por isso. É sobre a Petrobras, é sobre a Vale do Rio Doce. Essa que era a percepção que Marx e Engels estão expressando no socialismo utópico, no socialismo científico, isso é absolutamente gritante de óbvio.